Olá, pessoal do Já Passei Educação, estou aqui de novo para apresentar para vocês mais uma oportunidade de falar também aqui dos cursos do Já Passei Educação. Por quê? Nós vamos ter mais um concurso, né, na cidade de Campo Limpo Paulista e claro, você vai ter os cursos aqui no Já Passei Educação para você conseguir a sua tão sonhada vaga de efetivo, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse edital para vocês, tá? Aqui no canal e claro, a gente depois vai disponibilizar para vocês o link para vocês fazerem a inscrição. A gente no Já Passei vai atender PEB 1, professor de creche, professor de pré-escola e professor dos anos de primeiro ao quinto, aquelas videoaulas, né? Para você aí direcionar o seu estudo com todo o conteúdo do edital. Olha lá, então vamos lá, né? Concurso aqui do município de Campo Limpo Paulista. Gloriosa Campo Limpo Paulista. Nós vamos ter aí, né? Aqui Campo Limpo Paulista. Vamos ter o concurso, a banca é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, banca conhecida aí, né? Faz muito concurso no litoral também, o IBAM, tá? E aí nós temos aqui os cargos, monitor de creche, 5 vagas, aqui você só precisa ter o ensino médio completo, 30 horas semanais e o salário de 1.675. Aí você tem o PEB 1, professor de creche, 5 vagas, né? Tem que ter aí o diploma de conclusão do curso de pedagogia ou o antigo curso normal superior, 40 horas, 4.420. Muita gente tem dúvida desse curso normal superior, foi um curso que surgiu na modalidade EAD, né? Mas que já acabou, mas que era basicamente ali uma pedagogia, vamos dizer assim, né? Então, cuidado, não é qualquer normal superior, né? Muita gente confunde. O pré-escola aqui, ó, o de creche, o de pré-escola, tem o curso aqui no Já Passei. Também 5 vagas, a mesma exigência aqui, né, de graduação em pedagogia, só que aqui é 30 horas, o salário é 3.495. E o professor PEB 1 dos anos iniciais, também 5 vagas, também a mesma exigência, 30 horas, o mesmo salário aqui, tá? E aí quando a gente vai aqui, você ainda tem professor de artes, professor de ciências, professor de educação física, todos com 5 vaguinhas, né? 5 vaguinhas aqui e também todos por 30 horas, tá? Salário também de 3.495, 3.495, o salário aí. Ah, professor, só 5 vagas? Gente, sempre chama mais, né? Eu sempre falo isso, sempre chama mais. Ó, tem geografia, história, inglês, língua portuguesa, né? Matemática também e educação especial, todos 5 vagas. E claro, aqui você tem que ter as respectivas licenciaturas, todos por 30 horas e todos pelo valor de 3.495,66 centavos, né? Então, esse edital ele é para preenchimento do regime estatutário de vagas, né? Então, quem for aprovado vai fazer lá, vai ser regido pelo Estatuto de Campo Limpo Paulista, né? Então, vai trabalhar ali, vai cumprir estágio probatório, vai se tornar efetivo, é assim que a gente quer. Então, aqui tem os anexos também da prova, certo? E as inscrições, né? Instruções. Primeiro, sempre pelo site do IBAM, certo? Então você tem que ler o edital, né? Aqui a gente fala geral do edital, daqui algumas falas sobre o edital, mas você tem que acompanhar o edital aí, né? E aqui as exigências quando você for habilitado no concurso e passar para a nomeação. Então, no ato da nomeação, você tem que ser, obviamente, no ato da nomeação você tem que ter idade mínima de 18 anos, você, para concorrer a essas vagas, tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, né? Pode ser português aí em condições de igualdade, conforme
preconiza a Constituição nos artigos 12, parágrafo 1, está em dia com as obrigações do serviço militar, justiça eleitoral, né, todos os documentos necessários, kits aí com a justiça, vai submeter exame, né, pré-admissional, tem que apresentar, cumprir as exigências do edital quanto à formação profissional, né, e não pode ter sofrido aí nenhuma penalidade, né, por atos incompatíveis com o serviço público, nem ter sido demitido a bem do serviço público, tá? Então olha aqui, ó, a bem do serviço público não pode você ter sido demitido, né? Bom, as inscrições são feitas pela internet do dia 13 de junho de 2023 até o dia 13 de julho, né? Não confunda, 13 de junho até 13 de julho. Você vai fazer as inscrições. Valor das inscrições: monitor de creche R$ 65,00, professor todos R$ 83,00, né? E tem bloco A e bloco B, então dá para você fazer duas provas, sim, né? Porque no bloco A tem monitor de creche, provavelmente será no horário da manhã, PEB 1 creche, PEB 1 ensino fundamental, anos iniciais. E no bloco B, que provavelmente será à tarde, tem o PEB 1 pré-escola e o PEB 2 todos, e também o professor de educação especial. Você não consegue fazer, né, o PEB 1 creche e o PEB 1 anos iniciais, porque eles são no mesmo horário, tá bom? Então aí, se você fizer inscrição para esses dois, vai valer aquele que você comparecer, né? No mesmo horário não dá para você comparecer nos dois, certo? Bom, aí você vai fazer sua inscrição, as informações prestadas têm que ser corretas, você não pode colocar lá dados falsos, né? Você tem que responder corretamente, efetivada a inscrição, não é aceito aí pedido para alteração do cargo, então preste bastante atenção para você não errar. O candidato deficiente, né, que precisa ou não, né, quem precisa de uma prova especial, seja porque ou de uma condição especial, você precisa mandar um SEDEX com laudo para o IBAN, né? Aí é SEDEX, não é por internet, tá? Colocando lá qual é a restrição. Às vezes você está com uma restrição momentânea, às vezes você precisa de uma prova em braille, às vezes você precisa de uma prova ampliada, enfim, né? Então você vai relacionar lá, certo? E tem que ter o laudo, tudo certinho, né? Laudo emitido no máximo 24 meses antes da data limite da inscrição, tá? Então, se é o seu caso, siga as orientações, né? Bom, também aqui no edital vai falar de procedimentos para inscrição, e aí vai dar aqui o site, né? Então, para inscrever é via internet, e você vai ter de dia 13 ao dia 13, né? 13 de junho até 13 de julho, e você vai entrar no site www.sp-concursos.org.br, né? www.ibansp, né? concursos.org.br. Você vai localizar lá o link, vai preencher atentamente o edital e fazer a sua inscrição. Você vai gerar o boleto bancário e pague o seu boleto bancário normalmente aí ou no aplicativo do banco ou nas instituições bancárias, né? Para você não ter qualquer tipo de problema, tá? Então, ó, até o IBAN coloca aqui, ó, e cuidado, eles não se responsabilizam por pagamento em supermercado, correio, loja, né? Qualquer outro estabelecimento desse gênero. E às vezes também nem Pix, nem fax, nem DOC, nada disso pode, ó. Tá aqui no item 2.17.5. E também, gente, assim, aquelas plataformas digitais, às vezes também né, eu uso bastante, mas para pagar concurso eu sempre pago pelo banco para não ter erro, porque às vezes pode demorar para acreditar, dar algum problema, enfim, né? Então aí você depois vai checar lá se realmente foi feita a sua inscrição, e se você tiver qualquer dúvida, você manda um e-mail para o IBAN no atendimento@ibansp-concursos.org.br, tá? Então é importante, né?
eu coloquei um dado errado, manda correção lá para o atendimento, né? Eu coloquei meu número de CPF errado, meu número de RG errado, enfim, faça isso para você corrigir os dados cadastrais para não ter problema, ok? Eu não vou nem falar muito de solicitação de pagamento, porque normalmente quando o vídeo vai para o ar já passou, porque a solicitação de pagamento é no dia de isenção, né? É no dia 13 e 14 de junho, só nesses 2 dias. Então, às vezes o vídeo vai para o ar no dia 15, 16, aí você já, né? Mas sempre que você participa de um programa social, né, do governo federal, você está inscrito no CadÚnico e tem uma renda igual ou inferior a meio salário mínimo, eles conseguem fazer a isenção. E também doadores de medula óssea ou também os doadores de sangue, no mínimo 3 vezes em um período de 12. Né? Então, sempre que sair um edital, você tem que estar atento, porque essa possibilidade, mas é bem rapidinho, né? 2 dias só. Muitas vezes, quando a pessoa vê o edital, já até passou, né? E aí, claro, você tem que mandar toda uma documentação aí comprovando que você realmente precisa da isenção, né? Fica a dica aí, às vezes, para você estar bem atento aí quando sair essa questão, né? Bom, todas as declarações que você tem que fazer, sempre faça com veracidade, porque se for constatado alguma questão de falsidade, aí você pode perder sua inscrição. Candidatos com deficiência, né, também tem que fazer sua inscrição aí via site, e tem 5% da reserva, né, de cada cargo, observada a aptidão para o cargo, né? E então você também tem que mandar toda a documentação, inclusive o laudo médico, né? Também com a sua deficiência, e aí tem que estar dentro do rol que a lei permite. Tem um decreto federal lá, né? O artigo 39, decreto federal 329896. Então você tem que estar aí dentro desses critérios, né? Não é qualquer coisa, né, gente? Tem gente que tenta se enquadrar na deficiência lá, mas não é, tá? Então sempre atento a isso. Para realização de prova em braille, né? Tudo você tem que enviar, e claro, o candidato deve levar os seus equipamentos, como o reglete, punção, né? Tal. Bom, essas orientações são sempre importantes, né? A gente está sempre falando sobre isso. Modalidade de prova, então a gente vai ter prova objetiva e uma prova de títulos, né? Que é de caráter classificatório. A objetiva é de caráter classificatório e eliminatório para todos os candidatos. A data que está prevista a prova é o dia 20 de agosto de 2023, né? Então, você vai ter a divulgação dos locais onde serão feitas as provas no dia 11 de agosto de 2023. E aonde você vê isso? Onde eu vou fazer a prova, professor? Você tem que olhar no site. Eu não recebi nada. Não. Sempre você tem que olhar no site. As bancas, há muito tempo, elas deixaram de enviar e-mails, tá? Então, você tá aqui. Você que tem que olhar lá, né? Você tem que olhar. E aqui tá um recadinho do IBAN. O IBAN e a prefeitura não se responsabilizam por publicações feitas em outros sites ou jornais diversos, sendo as publicações oficiais do IBAN e da prefeitura, né, no site do Diário Oficial, ok? Então, muito cuidado com isso também, né? O IBAN e a prefeitura não se responsabilizam por informações de endereço eletrônico incorretas, incompletas, ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas causada por caixa de correio cheio, filtros, anti-spams, eventual trucamento ou qualquer outro problema. E aqui, no 66.1, não serão encaminhados informativos a candidatos cujo endereço eletrônico informado no formulário de inscrição esteja incompleto ou incorreto, né? Então, algumas bancas até mandam e-mail, mas
eu sempre alerto que é você que deve estar atento no site da banca, porque tem muita gente que às vezes perde até prova por causa disso, né? E aí acontece alguma coisa, cai no spam, não olhou o e-mail, enfim, aí pronto, né? Professor, né? As provas, qual o conteúdo das provas? Professores, todos têm língua portuguesa, 12 itens, cada um valendo um ponto, né? Peso da questão. Legislação, 10 itens, também peso 1. E os conhecimentos específicos, 18 questões, valendo peso 2, né? E o monitor de creche, língua portuguesa, 12 questões, matemática, 8 questões, todas peso 1, e aí os conhecimentos específicos, 20 questões, valendo 2 pontos. Então, quantas questões tem na prova, professor? 40, né? 40 questões, ok? Tanto para professor quanto para monitor de creche, certo? São 40 questões, cada questão apresenta 4 alternativas, né? Padrão IBAN, 4 alternativas nas questões. Para ser aprovado o monitor de creche, tem que ter no mínimo 50% dos pontos da prova objetiva. E o professor, você tem que estar entre os 33 candidatos com melhor nota na lista geral, mais os empatados, na última nota considerada para esse fim, e ter obtido no mínimo 50% dos acertos. Então, para você estar habilitado, você tem que tirar no mínimo 50% dos acertos e estar entre os 33. Professor, olhei a lista. Muita gente tem essa dúvida. Ah, tem 50. Por quê? Porque teve empate, né? Ó, empatados na última nota considerada para esse fim. E a última nota pode não ser 50% dos acertos, porque a nota de corte pode ser maior, tá? Então, um detalhe importante aí para você, né? E também os deficientes têm a cota, né? E aí os deficientes são 2 apenas na lista especial, ok? Então, serão convocados esse aí, né? A prova, é bom você chegar com 30 minutos de antecedência, checar o local direitinho, né? A banca sempre dá essas orientações, muito cuidado aí na questão do deslocamento, transporte, sempre observe isso para você não chegar atrasado. Documento, sempre documento com foto, né? Então, RG, carteira de motorista, carteira de trabalho, veja se não está vencida, se não está aquele RG muito velho, né? E cuidado, né? E eles também aconselham você levar o boleto bancário pago, né? Mas isso não tem como comprovante de identidade, tá? Somente documento com foto, ok? E não serão aceitos outros documentos. Então, veja que aqui a banca tem a lista de documentos originais que ela aceita, tá? A Carteira Nacional de Habilitação com foto original impressa ou por aplicativo em smartphone, né? Então, tem essa possibilidade aí também. Mas eu não gosto, viu, gente? Eu gosto de levar o documento, porque dá um problema no smartphone. No smartphone, estou com fome, eu. Bom, se ocorrer alguma coisa de furto, né, você tem que apresentar o BO, mas isso tem que ser no máximo 30 dias. Se passou disso, você deveria ter retirado, providenciado um novo documento, né? Então, cuidado com isso, certo? Muita atenção. Aqui as informações gerais, né? Não pode nenhum equipamento eletrônico, não pode boné, gorro, né? Você tem que respeitar as pessoas que estão lá aplicando a prova, não pode desrespeitar, não pode usar aparelho eletrônico de nenhuma espécie, nem relógio, né? Hoje tem muitos relógios que transmitem, então eles não permitem, né? Ah, porque o meu relógio é assim, o meu não tem problema. Mas, gente, hoje, né, não tem mais isso, né? Os equipamentos eletrônicos evoluíram muito, então eles são proibidos, tá? E é sempre importante você tirar a bateria, né? Então, é interessante você observar essas questões.
né? Ali se você levar mochila, essas coisas, grandes volumes, provavelmente a banca vai pedir para você colocar na frente ou em outro lugar, acondicionar ela num lugar melhor, né? Durante a prova não é permitido qualquer tipo de consulta nem pesquisa, obviamente, né? Há livros, códigos, etc. Então, muita atenção nisso, né? E se você for pego usando alguma coisa que não é do edital, você vai ser eliminado. Preencher com muito cuidado a folha de resposta, né, gente? Muita atenção. Olha, outro dia conversei com uma candidata, a nota de corte foi 27. Ela errou uma questão na folha de resposta, ela tirou 26. Então ela não passou por conta de um erro de preenchimento, gente. Então, muita atenção. Pega o lapisinho, marca levezinho lá nos alvéolos, assim, só um tracinho. Aí depois se confere, né? Vai preenchendo com calma, porque se você erra, pode ser a sua classificação ou desclassificação. Caneta esferográfica, tinta preta ou azul, né? E cuidado com as folhas de resposta do gabarito, porque aquilo lá é único, né? Então não tem choro, tá, gente? Errou. Somente após decorrido o tempo de 1h30 você poderá sair da sala, né? Levando o caderno das questões da prova objetiva. Os 2 últimos saem juntinhos, porque eles têm que assinar as atas, né? De fechamento e encerramento. Os cadernos para questão da lisura, né? Títulos, né? A prova de títulos, né? Vai ocorrer e aí, claro, não tem desclassificação por causa de prova de títulos. Não apresentei, não tem problema, né? Então, títulos você deve enviar, né? Então, vai enviar via digital, no período estipulado no edital de convocação, e somente serão pontuados os títulos dos candidatos habilitados, ok? E se você tem um doutorado, né, você vai ter aí 5 pontos no máximo. Se você tem um mestrado, 3 pontos. E se você tem uma pós-lato sensu, você terá aí, você pode apresentar até 2, né? Então você vai ter 2 pontos, né? Cada uma valendo 1. Aquela pós de 360, todos os documentos têm que ser reconhecidos pelo MEC, né? Tá? Pelo MEC tem que estar reconhecido, né? No ato do envio dos títulos, o candidato deverá enviar preenchido e assinado o formulário constante no anexo 4, descrevendo cada título, tá lá no final. Os documentos sempre no tamanho de 500 KB, né, extensão PDF, JPG, JPG e PNG, tá? E a classificação, ela vai ser a soma da prova objetiva mais a prova de títulos, né? Então, essa será a somatória aí, claro, né? Aí vai ter primeiro aquela classificação que eu falei, depois contar os títulos, né? E os termos de desempate aqui sempre prevalecendo o Estatuto do Idoso, candidato com 60 anos, passa, né? Se empatar na frente, depois o melhor desempenho em conhecimentos específicos, depois língua portuguesa, depois prova de títulos, depois os candidatos por idade, até chegar na questão do jurado também, que é outro item de desempate, né? Recursos, sempre após qualquer publicação, depois de 2 dias úteis, você pode apresentar um recurso, né? Recurso, né? Um não, por exemplo, gabarito, às vezes você apresenta mais de um. E aí, por exemplo, o recurso no gabarito você tem que apresentar para cada questão, respeitando o limite de 2.500 caracteres. E sempre, gente, o recurso ele tem que ser muito objetivo. Evite recurso que fica reclamando, porque no dia tinha muito sol, no dia choveu, no dia não sei o que. Esses recursos, gente, não prosperam, né? Recurso tem que ser objetivo, tá?
e respeitoso, né? Sempre respeitar, não pode ser coletivo, não pode desrespeitar a banca examinadora, tá? Tem muita gente que fala assim, vamos, um fica copiando o argumento do outro no recurso para mandar. Isso não tem muito efeito, gente, porque se você faz um recurso bem feito, né, e ele tiver ok, a banca vai trocar, né? Aí não importa se é 1, se é 10, se é 100. Tá? Então, precisa ter atenção nisso, né? Então, a banca troca se tiver, se não, ela reprova. Você vai ver que tem muito recurso repetido também, não tiver sentido, não tem muita diferença isso, né, gente? O gabarito depois, se tiver alteração, ele é divulgado de novo, né, com as alterações promovidas, né? E, obviamente, aí feitos os ajustes necessários, né? Bom, o provimento dos cargos aqui, caso você seja aprovado, já vem todos os documentos aqui necessários para que você possa ingressar na prefeitura, né? Exame admissional, o que precisa, né? Então aqui todos os documentos que você tem que... Isso aqui você só vai pensar depois da prova, quando você passar, né? Mas já vem aqui para você saber, né? Documentos que vai ter, que entregar, tudo. Aí vem as disposições finais, né? Então não pode... Opa, pulei aqui, ó. Né? Aqui umas regras, né? Que podem eliminar você. Então, atenção, não pode tirar foto, né, da prova, não pode se ausentar sem autorização do fiscal, não pode portar armas, né? Se você tentar burlar, enfim, tem aí, siga a regra, né? Tem gente que já sai da sala, já sai ligando o celular, ó, e aí pode dar problema. Fotografar, filmar na realização de sua prova ou de terceiro, registrar qualquer imagem, isso pode te eliminar do concurso. Então, muita atenção com essas questões para você não ser eliminado. E vamos aqui para a parte da descrição sumária das atribuições do cargo, né? Então tá bem sumário mesmo, né? É a primeira vez que eu vi tão resumido assim. Então olha só, o monitor de creche é responsável pelo atendimento, acompanhamento e supervisão das crianças atendidas, né? O professor de educação básica fundamental vai atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, o de pré-escola na pré-escola, né? Atuar ali, o de educação infantil na creche e o de PEB 2, né? Nas classes dos anos finais e também ensino médio, conforme a legislação vigente. E aí vem os conhecimentos básicos, né? O que cai na prova? É língua portuguesa, lembrando que aqui é ensino médio, né? Então você tem aí um edital bem enxuto, né? Então, ortografia oficial, acentuação, classes. Depois você tem matemática aqui, e matemática só para monitor de creche. Os cargos de professores não tem matemática, tá? Então você vai ter aqui, né, a não ser o PEB 2, né, não tem, tá? Questões que possibilitam a interpretação de texto, conhecimento da norma culta, ortografia, acentuação, pontuação, classes gramaticais, concordância. E aí você tem, né, as leis, Constituição Federal, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, documento do MEC da Política Nacional de Educação Especial, a Resolução 2 de 2017, né, que implanta a base, institui e orienta a implantação da Base Nacional, a BNCC. Aí você tem os conhecimentos específicos por monitor de creche, que é apenas a BNCC e o Estatuto da Criança e do Adolescente e noções de primeiro socorros. Ó que beleza, né? Específico, bem enxuto. E aí os conhecimentos pedagógicos comum a todos os professores. Então, Celso Antunes, né, na sala de aula, a Lilian Bassi, ensino híbrido, o Taylor, né, bullying, desrespeito. Então, todas essas aulas aqui você vai ter no Já Passei, ó que beleza. Sala de aula invertida, né, do SAMS, a sala de aula inovadora, pedagogias do século XXI, o texto
da Regatieri, da Marilza, né, e da Margarete Castro, Interação Escola e Família, o Crispino, que fala da mediação do conflito escolar, o César Coll, das comunidades de aprendizagem, a Raquel aqui planejando trabalho em grupo, a Escola e Conhecimento de Mário Sérgio Cortella, Planejamento como Prática Educativa, do Danilo Gandim, Educação e Tecnologias, da Vani Moreira, o livro do Cipriano, né, Avaliação da Aprendizagem Escolar, a Mantuan, que é sobre inclusão, o que é o porquê e como fazer, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, da Bacite do José Moran, né? Então, Gestão para Resultados, Magda Soares, Letramento, bastante textos aí, bem conhecidos, né? Eu dei uma pulada aqui, né? Agora vamos voltar aqui. Isso. Então, o que acontece? Textos bem conhecidos, né? E o Mapassos Castro, que fala do projeto político-pedagógico, o Vygotsky, Formação da Mente, Celso Vasconcelos, falando de disciplina, e aí vem o da creche, né? Então, creche vai trazer, lógico, critérios para um atendimento em creche, documento do MEC, práticas cotidianas na educação infantil, indicadores de qualidade na educação infantil, então, sempre documentos do MEC aqui, diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, brinquedos e brincadeiras de creches, manual de orientação pedagógica, a base nacional comum curricular, e aí vem os autores pedagógicos, né? Por Amor e por Força, Rotina das Crianças, da Maria Carmen Barbosa, Eulália Bacedas, Jussara Hobsbawm falando da avaliação na pré-escola, a Horn falando de sabores, cores, sons e aromas, né? Textos bastante conhecidos aí da galera que já faz bastante concurso. E Educação Infantil, Fundação e Métodos. Aí vem pré-escola, todos esses aqui você vai ter no Já Passei, né? De professora. Pré-escola, creche e o Fundamental 1, anos iniciais, certo? Aí aqui as práticas cotidianas na educação infantil, né? Documento aí sobre as orientações curriculares, indicadores de qualidade, diretrizes curriculares nacionais para a Secretaria para a Educação Infantil. Também temos aqui a BNCC, né, Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil, e aqui textos que se repetem aqui, né, da pré-escola e da creche, né? Então, bacana que dá para estudar para os dois. E aí, aqui, pena que, né, dá para você tentar fazer um jogo aí de fazer pelo menos 2 concursos. Aqui também o MEC, né, a Base Nacional Comum Curricular, o Ensino Fundamental, Jussara Hoffmann, Avaliação Mediadora, Ensinar Matemática, Alfabetização e Letramento. Tá bem chutinho o edital, hein? Poucos conteúdos, então é uma oportunidade. Professor, é pouca vaga, professor só vai classificar os 33, você já se autolimitando, né? Quem sabe uma dessas 33 vagas, uma é sua, e você está desistindo já na partida, né? É bom para quem vai acreditar e vai fazer e vai passar, né? Professor de artes, né? Então tem aqui o conteúdo de artes e as demais disciplinas, né? Ciências, aí sempre os conteúdos, tá? O que eu quero falar para você, gente, é que muitas pessoas, né? Muitas pessoas, história, tá? Tem todos os conteúdos aqui e depois eu vou mostrar aqui no final, tem os anexos, né? Aqui de candidato com deficiência, né? Que você tem que preencher, então os anexos aqui do concurso, dos títulos também, tá? E é importante você seguir essas orientações, né? Então, também, se a pessoa tá amamentando, vai levar alguém, tem que seguir. Ok? Edital enxuto. A pessoa é pouca vaga, né? As pessoas, elas criam as suas crenças limitantes, né? E aí vão perdendo oportunidades.
Se eu fosse ouvir, gente, se eu fosse ouvir pessoas que me falaram em vários concursos, Fábio, pouca vaga, eu fiz um que tinha uma vaga, uma, eu fui chamado, né? Fui chamado, fiquei em 17º, fui chamado. Eu fiz um outro que também falaram, isso aí não chama, não chama, também fui chamado. E fiz alguns que eu passei em primeiro, né? Mas assim, se você se autolimita já na saída, já começa a colocar barreiras, você não vai. Assina, faz o curso, né? Compra o curso, melhor dizendo, não é assina, compra o curso, você já vai ter uma boa base, você vai ter um material aí legal para você estudar. Então, gente, concurso é oportunidade, tá bom? Grande abraço, estou esperando vocês. Depois tem um link aí para você fazer inscrição, adquirir o curso e conseguir a sua vaga. Às vezes vale a pena você investir, né? E você vai se preparando cada vez mais para próximos concursos que venham a surgir, tá bom? Grande abraço e até a próxima.